Uma boa noite, amigos e amigas que estão assistindo a esta aula, esta videoaula, não é? Hoje nós vamos falar da Lei de Abuso de Autoridade, que é a Lei 13.869 de 2019. A partir do dia 5 de setembro de 2019, essa lei que é chamada de a nova Lei de Abuso de Autoridade, porque ela substitui a antiga, que foi sancionada pelo então presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, na época da ditadura militar, que era a Lei 4.898, dia 9 de dezembro de 1965. Então, havia uma necessidade aí de ser atualizada, não é? Uma lei como esta, e em 2019, então, depois de muitos conflitos políticos, inclusive, com histórias políticas que ficaram marcadas aí no Brasil, pelos tempos que virão, então surge essa lei chamada de nova lei do abuso de autoridade. Mas vamos então à aula, vamos tentar ser bem sucinto e trazendo aqui dica para vocês daquilo que nós entendemos que é importante que vocês gravem para a prova, não é? Para o certame que haverá para a Guarda Civil Municipal neste ano de 2023. Já desejo de antemão uma boa sorte para todos vocês, tenho certeza que vocês conseguirão o ingresso na Guarda Civil Municipal. Depois, é claro que na escola de formação terão aprofundado o conhecimento em torno das leis, não é? E a lei de abuso de autoridade, que é uma lei muito importante para os agentes de segurança pública e os guardas municipais que compõem esse sistema conhecerem e tomarem os devidos cuidados nos comportamentos profissionais para que não dê oportunidade para incorrer em crimes como este. Não é? Então, nós veremos que a lei, já começando por aí, pelas definições dessa lei, lei de abuso de autoridade. Abuso de autoridade, muito bem. A primeira pergunta, isso dentro daquela lógica que nós conversamos em outras aulas, de nós entendermos o que a lei trata e quem são os participantes dessa lei, quem incorre nessa lei, quem pode ser o agente, não é? Quem pode cometer determinado crime, o que tem de penalização, mas enfim, nós conhecendo esse sentido da lei, primeiro já começando dizendo que é lógico, a lei é muito clara, é uma lei para o abuso de autoridade. Então, nós vamos ter que entender, acima de tudo, o que é o abuso de autoridade, quem pode cometer o abuso de autoridade, em que situação ele pode cometer o abuso de autoridade. E quando se fala em autoridade, há muita confusão sobre autoridade, confunde-se limitantes, resumindo-se a autoridade na autoridade policial, no caso, os delegados de polícia, não é? Resumindo essa autoridade apenas e tão somente esta autoridade, que é uma das autoridades, sem dúvida nenhuma, não é? Que detém poder. Mas isso nós vamos ver agora com mais calma. Então, a primeira pergunta que nós temos que fazer quanto à nova lei, ou à lei do abuso de autoridade, é quem é o sujeito ativo, não é? Ou seja, aquele que comete o crime de abuso de autoridade. Quem é ele, não é? Então, a lei, nas definições da lei, é muito direto. Esse sujeito ativo é o agente público. O agente público, servidor ou não. Bom, muito bem. Agente público, servidor ou não. Nós temos que, talvez, mergulhar um pouco mais neste conceito, mas vamos seguindo num caminho lógico para que nós possamos guardar todos esses conceitos e, a partir do entendimento e a partir da apreensão de todos esses conceitos, podermos depois responder a qualquer pergunta sobre o abuso de autoridade, porque é óbvio que o cometimento de crime, a violação de outras leis, nós veremos isto, ela se torna muito lógica, não é? Então, violou aquilo, foi por um agente público, então ele pode configurar-se, com certeza, o abuso de autoridade. Muito bem, então, o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade é o agente público, servidor ou não. E ele exerce suas funções na administração direta, indireta ou fundacional.
Então, ele é o agente público, servidor ou não, que exerce suas funções na administração direta, indireta ou fundacional. De qual poder? De qual dos poderes? De todos os poderes, de todos os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e de qualquer ente federativo, da União, dos estados, Distrito Federal, de territórios, dos municípios também. Não é? Então, vamos lá, já temos aí um perfil desse sujeito ativo. Não é? Nós já sabemos quem é o sujeito ativo. Ele é o agente público, servidor ou não, que exerce suas funções na administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer um dos poderes, podendo ser tanto do executivo, do legislativo ou do judiciário, e de qualquer ente federativo, desde o município até a União. Muito bem. Aí nós temos uma outra questão que é importante para reforçar, né? Nós vamos reforçar essa definição de agente público e nós vamos trazer agora uma definição que está no site do Politize, que é um site que nós indicamos, de fato, nós recomendamos o site do Politize. Nós temos no final desta apresentação aqui do PowerPoint, nós temos as referências bibliográficas, assim também como sugestão para leitura. Né? E quem puder dar uma lida, uma aprofundada, é bom para conhecer, porque reforça este conhecimento. No site do Politize, vem da seguinte forma o agente público: é qualquer pessoa que age em nome do Estado. Veja, qualquer pessoa que age em nome do Estado, independentemente de vínculo jurídico, ainda que atue sem remuneração e mesmo na transitoriedade. O site traz para nós uma tabela que eu peço para que vocês deem uma boa olhada, caso visitem este site, cujo link está aí. E lá vocês poderão compreender melhor o que eles estão dizendo, que é qualquer pessoa que age em nome do Estado. Nós vamos dar uma rápida passada aqui nesta aula, nessa tabela, mas eu peço que quem puder visite o site e veja essa tabela. Não é? Agora, segundo a lei de improbidade administrativa, no seu artigo 2, eu vou ler aqui para vocês, diz o seguinte: consideram-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, por nomeação, por designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas na lei. Na questão aqui, a lei que está em questão é de improbidade administrativa, que são todas essas entidades que compõem os poderes, a administração pública de uma forma geral. Muito bem, então aqui nós temos um reforço que é o agente público, para a gente ver que, de fato, é um leque muito grande. Então, como vocês podem ver aí, agentes públicos, segundo essa tabela do Politize, eles têm a classificação, a definição e quem são. Dão exemplos de quem são. Então, por exemplo, nós temos lá os agentes políticos, não é? Que compõem os altos escalões do poder público responsáveis pela elaboração das diretrizes de atuação governamental. Quem são? Presidente da República, secretários estaduais, deputados federais estaduais, aí nós podemos colocar vereadores, nós podemos colocar prefeitos, não é? Esses são os agentes políticos. Depois, nós veremos aqui pela tabela deles, nós temos os agentes administrativos, onde eles vão diferenciar os servidores públicos de empregados públicos. E aqui é interessante, servidores públicos, aqueles que são regidos pelos estatutos, né, são os estatutários, de uma forma geral, e os empregados públicos, aqueles que são regidos pela CLT, que são os seletistas. A GCM de São Bernardo, esta guarda que vocês prestarão agora o concurso, ela já foi no passado seletista. Então, os guardas municipais eram considerados empregados públicos, pois eram seletistas. E na última gestão agora foi passado a estatutário, então eles mudaram esse regime deles. Perfeito? Então eles passam dessa forma a servidores públicos. A questão apenas de nome, não é? De título, de definição, porque eles também, ainda como empregados públicos, ainda como seletistas, eles não poderiam ser demitidos como é numa empresa, não é? Do seletista.
patrão lá, o dono da empresa, quer mandar alguém embora porque não vai com a cara da pessoa, ou alguma coisa desse tipo, ele paga os direitos da pessoa e manda a pessoa embora. Não é? No caso do empregado público, não é assim que ocorre. Ele não pode ser demitido desta forma, não é? Esse termo de empregados públicos é porque é por conta dele não ser estatutário, então ele é regido pela CLT. E para que ele seja demitido, tem que ter uma justa causa e ele tem que passar por um processo administrativo para que se chegue à conclusão aí que ele deva ser demitido. Muito bem. Mas vamos pular essa tabela, eu oriento vocês, não é? Eu sugiro, eu recomendo que vocês, de fato, dêem uma olhadinha nela para entenderem o quanto é diverso essa situação do agente público. Nós temos lá agentes honoríferos, que são aqueles que são merecedores de honra, que é digno de respeito. Eles são cidadãos requisitados ou designados em função da sua honra, vejam bem, da sua condição cívica para transitoriamente colaborarem com o Estado. Esse cidadão pode cometer o abuso de autoridade. Ele pode cometer abuso de autoridade. Por exemplo, os mesários eleitorais. Vejam bem, mesários eleitorais estão nessa condição de agentes públicos enquanto estiver na função de mesário eleitoral, e ali naquela função ele pode cometer o abuso de autoridade. Percebam, nós temos agentes delegados e temos agentes credenciados. Dos agentes credenciados, para novamente ter uma noção de como é vasto tudo isso, são os que recebem a incumbência da administração para representá-la em determinado ato ou praticar certa atividade. Por exemplo, representar o Brasil em determinado evento internacional. Naquele momento em que ele está nesta função, ele é um agente público e ele é considerado um agente público, não é? E pode cometer o abuso de autoridade. Muito bem. Continuando, então, nas definições da lei, já que nós falamos do agente público, agora nós vamos falar do que é essa autoridade, o que está falando. Então, é o agente público que pode abusar da autoridade. Mas o que é, enfim, esta autoridade que pode ser abusada? Muito bem, é o poder, essa autoridade é um poder que é atribuído ao agente público. Então, quando ele abusa da autoridade, ele abusa de um poder. Ele abusa do poder que lhe é atribuído para a sua função, evidentemente, como agente público. Bom, em que momento ele pode abusar desse poder? Bom, ele é um agente público de qualquer um dos três poderes, como nós vimos, de qualquer um dos entes federativos, que abusa de uma autoridade, que é um poder, mas em que momento exatamente ele abusa desse poder? No exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Então, sempre ele vai abusar do seu poder no exercício, quando em sua função ou a pretexto de exercê-las. E o que caracteriza esse abuso de autoridade? Muito bem, isso tudo é definição da lei de abuso de autoridade. A conduta cuja finalidade específica, então vejam bem, o que caracteriza o abuso é uma conduta cuja finalidade específica, aquilo fica notório, que a sua finalidade específica é prejudicar outra pessoa, beneficiar a si mesmo ou a terceiros, ou por mero capricho, ou por satisfação pessoal. Então, nós temos uma conduta cuja finalidade específica é prejudicar alguém, pura e simplesmente porque quer prejudicar alguém, porque quer beneficiar a si mesmo ou a terceiros, um amigo, alguém assim, ou mesmo por mero capricho. Estou fazendo por capricho. Estou abusando do poder por mero capricho. Ou por satisfação pessoal. O poder me traz satisfação pessoal. Então, isto caracteriza o abuso de autoridade. Vamos guardar bem isto, porque tendo isto em mente, tudo aquilo que possa vir como perguntas na prova, eu me lembrando o que define o abuso de autoridade, quanto ao seu agente, quanto que é a autoridade, enfim, eu compreendendo tudo isso, em que momento pode ser praticado, eu tenho grandes chances de acertar a questão, porque como nós veremos, tem diversos artigos que falam sobre as penas, não é? Tipifica o crime e lhe impõe a pena, e que são 25, na verdade, aqui, e que é muito difícil de guardar, porque são textos meio longos, mas nós conhecendo esta lógica, teremos grandes chances de acertar, então, as questões que virão
nesta prova, e abuso de autoridade com certeza deve cair, alguma coisa tem muito sentido em cair, porque o abuso de autoridade é um crime da qual os guardas municipais e as guardas municipais estarão sujeitos, sim, com certeza. Com certeza. Então, nós devemos focar na prova, para a prova, tudo aquilo que diz respeito à vida dos guardas municipais, quanto na sua prática, como nos crimes que ele possa vir a praticar e nos crimes, nas tipificações criminais que ele deve conhecer, e como também acontece o processo penal para crimes que ele deva conhecer. Então, vamos focar especialmente nesta linha, nesta lógica, para que nós possamos nos preparar melhor para a prova que virá. Bom, então voltamos lá. Nós falamos o que caracteriza, né, o que configura, o que caracteriza o crime de abuso de autoridade. Mas o que não caracteriza? Aquilo que parece ser abuso de autoridade, mas na verdade não é. Ele parece, mas não caracteriza o crime. A lei nos define também. Não configura a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas. Então, na divergência, quando diverge a interpretação da lei, então determinado agente público tem uma interpretação da lei, e aquilo fica evidenciado que é uma interpretação que diverge de um modo geral, ou de outras pessoas, de outras autoridades, ou na avaliação de fatos e de provas. Então, ele vai avaliar um fato, ou vai avaliar uma prova, e ele tem, então, uma interpretação. Essa interpretação diverge de outros avaliadores e de outros interpretadores. Isto não configura o abuso de autoridade. Isso é importante e é uma boa questão para a prova, como eu coloquei ali. O que pode ser perguntado é uma questão para se saber realmente se o conceito, não de abuso de autoridade foi bem aprendido por aqueles que estão no concurso. Esses que eu coloquei, todos vocês vão ver que em cada slide eu coloco ali uma opinião, não é? Uma opinião desse que aqui está falando, que seria uma boa questão, segundo o meu parecer, para a prova, não é? Então eu peço que vocês mais atenção, mais foco de vocês nessas questões aí, porque tem sentido perguntar, não é? Sobre estas questões da lei, especialmente da definição. Bom, ainda nas definições da lei, e nós vamos ver aqui repete, né? Isso aqui nós vimos anteriormente. Isso aqui está, inclusive, no artigo 2. O artigo 1, ele expõe uma grande parte da definição de tudo isso, quanto ao agente, quanto à situação, onde que o agente comete o crime de abuso de autoridade. E depois, no artigo 2, eles reforçam isso. Não é? Com a diferença que no artigo 2, eles dão alguns exemplos de quem são esses agentes públicos, como nós estamos vendo aqui. Não é? Eles colocam, a lei ainda coloca, né, que esses são os agentes públicos, não se limitando a eles. Não é? Então, servidores públicos e militares, membros dos poderes, como nós falamos lá, membros do Ministério Público, membros dos tribunais e conselhos de conta, mas o importante é ver que a lei coloca não se limitando a estes. Não se limitando, porque a gama de fato é muito maior. Bom, continuando então, na definição da lei, nós teremos aí, a partir já no capítulo 3, vai falar da ação penal. Da ação penal. Então, o crime de abuso de autoridade, ele é um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, independe da vontade da vítima. Quando ela é uma ação pública incondicionada, quem move normalmente é o Ministério Público. Mas o Ministério Público ele tem um prazo para mover esta ação. Então, no caso, isso nós vamos ver também na lei, no Estatuto da Pessoa Idosa, que também, os crimes ali previstos também são de ação penal pública incondicionada, que também caberá à privada caso o Ministério Público não coloque essa ação no tempo legal. Né? Há um prazo e o prazo é vencido, o Ministério Público não impetrou tal ação, então o particular poderá fazer. É esse caso aqui. Então,
como está escrito, e eu sugiro vocês também que leiam essa fonte 2, a referência bibliográfica que consta com o nome de fonte 2, para conhecer um pouquinho melhor a respeito da ação pública incondicionada. São textos rápidos, simples de entender, escritos por especialistas, por juízes, por advogados renomados, para que vocês conheçam melhor a respeito dessas nuances da lei, e isso ajuda bastante, novamente, no nosso foco, no momento da prova, que é o que importa para nós, é estar melhor preparado para o momento da prova. Bom, então, o abuso de autoridade, como nós vimos, é um crime de ação penal pública incondicionada. Isso é questão de prova. É uma boa questão para a prova. Ela é uma ação pública incondicionada. Porém, entretanto, admite a ação privada, como nós dissemos, caso a ação penal pública não seja intentada no prazo legal. Ou seja, 5 dias para réu preso e 15 dias para réu solto ou afiançado, segundo consta no artigo 46 do Código de Processo Penal. Bom, o prazo para mover essa ação pública-privada, após vencer este prazo do Ministério Público, é de 6 meses, após esgotar o determinado prazo. Isso é importante saber. Então, ela é uma ação penal pública incondicionada, que cabe à ação privada, e esta ação privada ela é feita após vencer o prazo que o Ministério Público tem para a incondicionada, e ele tem um prazo para mover tal ação, que é de 6 meses após esgotado o prazo do Ministério Público. Não é tão difícil de compreender assim. Esse slide em si é sintetizado por vocês. Vocês, guardando isso, já estarão preparados para uma pergunta deste tipo. Muito bem. No capítulo 4, vamos tratar dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direito. O artigo 4 trata dos efeitos da condenação. Então, a lei quer mostrar qual é a consequência da condenação. O que a condenação tem que trazer, não é? Então, a condenação tem que a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, e, no caso de reincidência de crime, o impedimento para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos, ou a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Então, retomando, a condenação, consequência, o efeito da condenação pelo crime de abuso de autoridade será obrigação de indenizar o dano causado pelo crime e, em caso de reincidência, o impedimento para exercício do cargo, mandato ou função pública, ou mesmo a perda do cargo, mandato ou da função pública. Depois nós temos no artigo 5, que é dentro desse capítulo, que vai falar sobre penas restritivas de direitos. As penas restritivas de direito, elas vêm para substituir as penas privativas de liberdade. Então, há essa brecha na lei que pode haver essa substituição. E essas penas restritivas de direitos, elas podem ser realizadas com prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, ou suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato de 1 a 6 meses, sem vencimento e sem vantagem nenhuma, ou seja, o sujeito é afastado de 1 a 6 meses, sem receber seu salário, as vantagens que tinham em seus salários, e essas penas podem ser aplicadas de forma autônoma, não é? Isoladas ou cumulativamente, quando há acumulação com outras penas. Aqui, outra sugestão de leitura, 3. A sugestão de leitura 3 também aprofunda sobre as penas restritivas de direito e dará a oportunidade de vocês entenderem melhor. Se bem que, para a finalidade da prova que faremos, a própria lei, né, o próprio artigo 5 já é bastante claro, ele está definindo aí que as penas restritivas de direito, que podem substituir as privativas de liberdade, podem ser por prestação de serviços, suspensão do exercício e cargo,
né? A partir dos critérios que a lei traz para que seja substituído. Né? Muito bem. O capítulo 5 trata das sanções de natureza civil e administrativa. E por que isso? Porque o abuso de autoridade, o crime de abuso de autoridade, ele não se restringe apenas ao processo criminal. Não é? É uma ação realizada por agente público, então, além do crime que ele responde, além da esfera criminal que ele responde, ele ainda tem, está sujeito, pelo menos, ao processo civil ou administrativo, né? Quando couber, evidentemente. Né? Então, mas o que a lei traz? Ela traz que as penas previstas para o crime de abuso de autoridade independem das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. O que quer dizer com isso? É que não é porque houve uma punição, uma sanção de natureza civil ou administrativa que o processo criminal deixa de existir. Não é? Que ele não possa acontecer. Muito pelo contrário, ele vai acontecer, porque ele independe dessas outras esferas. Então, dessa forma, os crimes previstos nessa lei que descreverem falta funcional deverão ser levados ao conhecimento da autoridade competente com vistas à apuração. Então, se há algo, não é? Se há uma ação, um comportamento que esteja previsto dentro dessa lei aqui que nós estamos falando, que foi cometida e está sendo averiguada na esfera civil administrativa, ela deverá ser levada também à esfera criminal. Ela deverá ser levada ao conhecimento da autoridade competente para que essa autoridade competente dê início, então, à apuração e transcorra a investigação e o processo criminal conforme deva ocorrer ou não, ou encerre por ali. E é interessante notarmos, como nós veremos agora, que, segundo a lei, não se pode questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. O que quer dizer com isso? Se em juízo criminal foram decididas que houve o crime, houve a condenação criminal, não há como questionar isso na esfera civil e na esfera administrativa. Dizendo, não, aqui nós temos outra avaliação, outro parecer. Da mesma forma, se foi absolvida no criminal, também não tem como se julgar culpado na esfera civil e na esfera administrativa. Né? Isso é importante a gente saber. Em que pese serem independentes, a condenação ou a absolução na esfera criminal deve ser acompanhada também na esfera de responsabilidade civil e administrativa. Né? Não há como se questionar. Ainda é bem claro na lei que eles colocam: se em juízo criminal ficou comprovado o crime, não se pode ter outro juízo em relação à responsabilização civil ou administrativa. Pessoal, se isso restar alguma dúvida, vocês têm o meu telefone, né? Nós ainda estaremos juntos aí, não no outro final de semana, no sábado e no domingo. Vocês podem trazer as dúvidas que, na medida do possível, nós tiraremos essas dúvidas, ou podem me ligar mesmo, ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp que eu respondo a vocês. O capítulo 5 fala das sanções de natureza civil e administrativa. Vai tratar, então, essas outras esferas que, como diz o capítulo anterior, a criminal independe dessas sanções de natureza civil e administrativa. Então, como nós já estamos vendo, agora nós estamos no artigo 8º, não é? Nós tivemos o artigo 6º, o artigo 7º, o artigo 8º, que é sobre a inexistência de crimes pelas excludentes de ilicitude. Excludentes de ilicitude. A excludência de ilicitude está previsto na lei, não é? Que são os crimes praticados em estado de necessidade, na legítima defesa e no estrito cumprimento de dever legal e no exercício regular de direito, como nós sabemos lá. Então, deixa de haver crime quando o ato é praticado, quando este é praticado em um desses estados aqui. Então, a excludência de ilicitude reconhecida em sentença penal deverá ser considerada como coisa julgada, ou seja, não se discute mais em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar. Então, vejam bem,
o reconhecimento da excludência de ilicitude nesse processo penal, sendo reconhecido em sentença, deverá ser considerado como coisa julgada, ou seja, não se discute dentro do processo civil e dentro do processo administrativo disciplinar também. Eu acho que até aqui não deve haver... Temos aqui uma nova sugestão de leitura, que é a sugestão de leitura 4, que versa sobre isso, que aprofunda também quanto a essa questão da excludência de ilicitude. A lei prevê penalização tanto para quem faz quanto para quem deixa de fazer. Aí está escrito o quê, mas não é. A lei prevê penalização tanto para aquele que faz quanto para aquele que deixa de fazer. Nós entramos agora na parte dos crimes e das penas. É importante saber, nós colocamos ali para frisar, é importante saber que a lei prevê penalização tanto para quem pratica quanto quem deixa de praticar. Muitas vezes aqui no deixa de praticar é no corrigir o erro anterior. Não é? No corrigir, nós podemos ver aqui neste artigo, aqui nesse primeiro artigo, como nós vimos lá, vai do artigo 9 até o artigo 38, na verdade são 25 artigos válidos, porque 8 deles foram vedados. Bom, neste artigo aqui em especial, ele diz o que está em vermelho para quem fez e o que está em azul para quem não fizer. Então, a lei prevê pena para autoridade que decretar a prisão manifestadamente ilegal de alguém. Bom, prisão ilegal, já o próprio nome já diz que é ilegal. Se a prisão é ilegal, ela é um abuso de autoridade. Ela é um abuso de autoridade. É lógico que tem lá os critérios para avaliar também esse abuso. Mas se a prisão é ilegal, ela é um abuso de autoridade. Por isso que há penalização para a autoridade que decretar a prisão manifestadamente, lógica, óbvia, de ilegalidade de alguém. E também para a autoridade judiciária que, em prazo razoável, não corrigir tal erro. De que forma? Relaxando a prisão, ou, quando manifestadamente cabível, substituindo a prisão preventiva por medida cautelar diversa, ou concedendo liberdade provisória, ou ainda deferindo liminar ou ordem de habeas corpus. Isso aqui nós já até discutimos no processo penal, se não me falha a memória, não é? Então, são coisas que são lógicas. O que importa para nós é saber que aquele que decreta a prisão ilegal, como uma pessoa é presa de forma ilegal, os autos chegarão para o juiz, não é? Então, aquele que que decretou a prisão manifestadamente ilegal, ele cometeu abuso de autoridade. Mas chegando para o juiz, se ele nada fizer para corrigir o erro, ele também concorre à penalização que aquele que cometeu o abuso de autoridade concorre. Ou seja, detenção de 1 a 4 anos e multa. Então, se vocês pegarem lá o artigo 9, vocês verão que o texto está mais ou menos assim, que configura crime de abuso de autoridade, decretar a prisão manifestadamente ilegal de alguém, tal, e depois vem lá a detenção de 1 a 4 anos, concorre na mesma pena a autoridade judiciária, tal. Então, vejam, num caso está sendo penalizado a prática em si, e também está sendo penalizado a não ação para correção deste crime. Isso é importante a gente saber, que todo aquele crime que é manifestadamente ilegal, aquela prática manifestadamente ilegal de abuso de autoridade, que não for tomada uma providência de correção e que couber correção, especialmente quando houver pessoas presas e pessoas sendo prejudicadas, também a autoridade judiciária, entre outros agentes públicos, serão penalizados com a mesma pena de quem praticou o crime por não ter corrigido em prazo legal. Veremos também que a detenção, as penas para os crimes de abuso de autoridade, elas são de detenção e multa, para todos eles, detenção e multa. Que varia. O máximo de detenção é 4 anos. Nós podemos verificar em todos os artigos que o máximo é de 4 anos. Nós temos como penalização de 1 a 4 anos 13 casos. 13 casos. Para penalização de 6 meses a 2 anos, nós temos 11 casos.
E de 3 meses a 1 ano, um caso. Um caso. Então, e multa, evidentemente, em todos os casos. Isso é importante saber também. Aí nós vamos ter uma sequência de tipificação de crime e da sua devida penalização. Muitos deles, segundo o nosso pensamento, envolve a ação da autoridade policial, delegados de polícia, quando já está acontecendo na delegacia de polícia o acompanhamento do crime, como nós vimos numa prisão em flagrante delito, por exemplo, depois chega lá que o condutor é ouvido, ele é liberado e ele pode até ir trabalhar, não é? Voltar ao seu trabalho, e o delegado vai concluir depois o auto de prisão e ele tem lá suas responsabilidades de encaminhar num determinado prazo para a justiça, informar o Ministério Público, o advogado do preso deve ser informado, aquele que ele indicar, ou um defensor público, o local que ele se encontra deve ser informado a família, a familiar ou alguém que ele indicar, e o não cumprimento disso, nós veremos aqui, que acarreta, ou seja, que configura o crime de abuso de autoridade, impedir esses direitos ao preso. Então, todos os direitos que o preso tem de tentar como recurso a sua liberdade, aquilo que for impedido configurará o abuso de autoridade, como nós veremos aqui ao longo de todas essas leis. Então, eu peço que depois vocês deem uma lida com maior atenção nessas leis, mas não se preocupem tanto em guardar elas, mas se preocupem mais em guardar aquilo que diz respeito à atuação do guarda municipal. Não é? Do guarda municipal, porque a lógica de se perguntar para o guarda municipal é aquilo que ele pode estar envolvido. Não vai se perguntar para o guarda e não tem sentido fazer uma pergunta para o guarda daquilo que configuraria um crime de abuso de autoridade de um delegado de polícia ou de um juiz, não é? Ou de uma autoridade judiciária. Não é? A menos que seja um número enorme de concorrentes, como nós já falamos anteriormente, mas para condições normais, não. Não, ela teria mais a ver, então, com aquilo que diz respeito ao guarda municipal. E é nisso que nós insistimos. Então, nós colocamos aqui todos os slides para que vocês saibam aquele que comete, aquele que não comete, qual é a sua pena. Vocês podem e devem dar uma lida, de fato, mais aprofundada, não é? Nesses slides aqui. Nós podemos fazer até uma rápida agora juntos e nos deter naqueles que mereçam mais a nossa atenção. E eu coloquei em cada slide também aquilo que eu julgo que é a questão de prova. Aquilo que eu coloquei, questão de prova, uma boa questão para a prova, é aquilo que eu julgo que possa, de fato, cair na prova para vocês. Então, vamos lá. A pena prevista para crime de abuso de autoridade para quem decretar a condução coercitiva, não é? A força de testemunha ou investigado manifestadamente descabida, ou seja, não tem cabimento nenhum e o agente obriga, né? Faz uma condução coercitiva dessa testemunha do investigado, ou sem prévia intimação do comparecimento ao juízo. Nós vimos casos numa história recente do país aí, que foi muito tratado na mídia, né? Que aconteceu, inclusive com um ex-presidente da República, que foi muito comentado, não só no Brasil, como no mundo, né? Questões que ficaram claras, um abuso de autoridade, um abuso de poder muito grande. A detenção de 1 a 4 anos mais multa. Também prevista para a autoridade que deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal, que é 24 horas a partir do encerramento da autuação. É aquilo que nós falamos, o guarda prendeu em flagrante, levou para o distrito, foi ouvido, foi liberado, o delegado de polícia ouviu todo mundo, fez o auto de prisão, não se esqueçam, liberou o guarda municipal depois de lhe fornecer o recibo de entrega do preso e a sua nota, né? Aquilo que foi falado, e também o recibo se houve objetos apreendidos, não é? Depois disso, ele tem um prazo, então, para encaminhar esse auto à autoridade judiciária. Então, quando ele deixa injustificadamente de comunicar, ele cometeu um abuso de autoridade. Ele caracterizou o abuso de autoridade. E também para aquele que não comunica imediatamente à autoridade judiciária
a execução de prisão temporária ou preventiva decretada por ela. Então, a autoridade judiciária decretou uma prisão preventiva, por exemplo, e determinou para que fosse presa a pessoa foi presa e a autoridade judiciária não foi informada. A pessoa está presa lá alguns dias e ela não foi informada. Não é? Então, quando ela não comunica imediatamente, ela também comete o crime de abuso de autoridade e será penado por isso. Também aquele que não comunica imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada, era aquilo que nós estávamos falando do preso. Então, gente, tudo aquilo que diz respeito a direitos do preso, não é? Direitos de defesa do preso e dele se proteger do Estado, que é essa que é a verdade, todo desrespeito a esses direitos configurará o abuso de autoridade. Então, como nós falamos aqui, o camarada é preso, não é? Tem que ser comunicado imediatamente a sua prisão, é imediatamente, não é no outro dia, 2 dias depois, 3 dias depois, é imediatamente a sua prisão. O local onde ele se encontra e a sua família ou uma pessoa por ele indicada. Então, se ele for se encontrar no 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, deverá ser informado a sua família ou a pessoa por ele indicada o lugar onde ele se encontra. Não é? Aquele que não entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa. Quem entrega a nota de culpa ao preso não é o guarda municipal, não é? É o delegado de polícia, é na delegacia que será entregue isso, assinado pela autoridade, no caso, com o motivo da prisão e o nome do condutor e das testemunhas. Então, ou seja, o guarda que apresentou, o nome dele estará lá, e das testemunhas também. Para aquele que prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação. Aquele que prolonga a execução de pena privativa. Ou seja, ela tinha um tempo para acabar e ele prolonga, ele segura por motivos injustificados, não terá justificativa mesmo, ele prolonga esse tempo, aumentando então o sofrimento e a privação da liberdade daquela pessoa, ele comete também o crime de abuso de autoridade e será penado com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Para aquele que constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, é um ato de humilhação a ele, submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei, ou produzir prova contra si mesmo ou contra terceiros. Então, aquele que constranger, forçar o preso a qualquer uma dessas situações aqui, que para nós é uma lógica, se alguém chegar e perguntar para você, falar assim, meu agente policial lá obrigou um preso a ficar nu, lá na frente todo mundo vê, ele está certo. O que você pensaria na hora? Mesmo que você não conhecesse a lei, você diria, nossa, esse cara abusou do poder. Não é verdade? Olha, o agente policial lá ameaçou o preso e falou para ele ir lá e pegar e fazer uma prova contra ele próprio ou gerar uma contra terceiros. Contra terceiros. O que você diria? Puxa, ele abusou do seu poder, não é? Então, tem coisas assim que são lógicas, mas é interessante a gente guardar isso, tá bom? A penalização para isso é considerado grave perante essa lei aí, tanto é que ela é apenada, não é? Com detenção de 1 a 4 anos e multa. Para aquele que constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo, resguardar sigilo, e para aquele que prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito de silêncio ou pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono, não é? Aquele que vai defender. Então, veja, essa aqui é uma situação também, uma situação de DP, né? Uma situação de DP, o camarada foi preso, está lá. Então, aquele que constranger, qualquer pessoa ali, que constranger essa pessoa presa sob ameaça de prisão. Se você não falar, eu vou te prender. Se você não falar, eu vou te prender. Pessoa que, em razão de sua função, ministério, ofício ou profissão, digamos, um advogado, psicólogo,
não é? Que guardam o sigilo, que tem isso, inclusive no seu código de ética, né? Seu sigilo profissional. E ameaça ele, fala: se você não falar, não começar a falar, você será preso. Por força de sua função, então, ele deve guardar, resguardar o sigilo, você força ele a fazer isso, você estará cometendo o crime de abuso de poder, abuso de autoridade. E também para aquele que prossegue com o interrogatório. Está fazendo interrogatório, o camarada, ou aquele que está preso lá, diz que vai exercer seu direito ao silêncio. Eu ameaço ele: você será preso, vai se dar mal, vamos continuar aqui interrogatório. Mas ele tem o direito de permanecer em silêncio. E você prossegue com o interrogatório. Abuso de autoridade. Ou também para a pessoa que tenha optado pela assistência de um advogado ou de um defensor público, só falo na presença do meu advogado do defensor público, e você força ele a falar sem a presença desses profissionais de defesa. Comete também o crime de abuso de autoridade. 1 a 4 anos e multa. Nós temos para aquele que cometer a violência institucional, aqui nós achamos que é uma boa questão para a prova também, tá? Para aquele que cometer a violência institucional ao submeter a vítima de infração penal, vejam só que interessante, a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a leve a reviver, sem estrita necessidade, a situação de violência que foi vivida ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Então, veja, isso é considerado a violência institucional, e como ela é um tipo de violência apresentada na nossa lei como algo diferente, ela vem acompanhada do institucional, como você pensar no racismo institucional, por exemplo, você pensar na violência institucional, uma coisa institucionalizada, não é? Por isso que eu acho que vale a pena guardar essa definição aqui, não é? Que a penalização de 3 meses a 1 ano mais multa para aquele que cometer, então, esta violência institucional. E o que configura ela, não é? Submeter a vítima da infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos e invasivos, que a leve a reviver, reprisar, sem estrita necessidade, não é? Uma situação de violência. Fazer a vítima, por exemplo, lembrar do estupro. Vamos fazer uma suposição aqui bem grosseira, bem profunda. Levar ela ao sofrimento, não é? Ou a testemunha da morte de um filho, fazer reviver. Nós estamos exagerando aqui no exemplo para que se possa ser compreendido, sem estrita necessidade. Então fica perguntando toda hora, fica perguntando detalhes que nada tem a ver com o caso, não é? E isso configura também o abuso de autoridade. Bom, há uma observação. O agente público terá a pena aumentada, e aqui é uma exceção de todas as penalizações que tem, acho que é a única exceção que tem, que o agente público terá a pena aumentada em 2/3 se permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização. Vamos entender essa parte aí. O agente público terá a sua pena aumentada em 2/3 se permitir, ele permite, que terceiro, qualquer outra pessoa, intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização. Então, é um terceiro que não tem nada a ver, que não está participando daquilo lá, ou que está só assistindo, está só acompanhando, mas não é nem agente público, inclusive, ou não é o agente público responsável por aquele caso, e ele permite que aquela pessoa, que aquele terceiro, intimide a vítima de alguma forma, vítima de crimes violentos, fazendo com que ela relembre tudo aquilo. Relembre. Intimide ela para qualquer fim, diga-se de passagem. Diga-se de passagem, porque a lei não diz intimidar para quê, mas intimide de forma que a vítima de crime violento tenha nela gerado indevida revitimização. E em dobro, vejam, em dobro, a sua pena aumentada em dobro, se ele próprio fizer isso. Se o próprio agente público fizer isso. Então, se ele permitir que alguém faça, que terceiro faça, é aumentado em 2/3.
e se ele próprio fizer, dobra a pena. Então, se ele tivesse ali, por exemplo, como ela vai de 3 meses a 1 ano, digamos que ele tivesse a pena máxima de 1 ano, ele teria 2 anos, então, de pena a cumprir. Bom, também para o agente público que deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. E também para aquele que, como responsável por interrogatório, quando em procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Então, a gente percebe que é até comum mesmo, né? O nome não aparecer do policial, uma forma de defesa, nós já conversamos sobre isso, mas existe um momento em especial que, quando a pessoa é presa, que a lei obriga o agente público a se identificar. Ele tem que se identificar, ele não pode inventar nome, ele não pode identificar-se falsamente, como está escrito aqui. No caso do agente que está na rua, do guarda municipal, policial militar, enfim, quando ele exerce uma captura é quando há ordem de prisão, ou ele prende alguém na rua que era procurado da justiça, não é? Ele captura alguém que era procurado da justiça, pessoa que já tinha condenação, estava na rua e ele captura. Ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão, aí isso em outros casos, não é? Na prisão em flagrante delito e tudo mais. Então, e nós vimos isso na prisão em flagrante delito, que os agentes devem se identificar ao preso. Então, deixar de identificar-se, não é? Recusar-se a identificar-se ou identificar-se falsamente configura o crime de abuso de autoridade. Isso é uma boa questão para a prova também, não é? Eu recomendo fortemente que todos, novamente eu digo, que todos tentem compreender, pelo menos não decorar vai complicar mais ainda a nossa vida, mas compreender cada artigo desse aqui, se compreender a lógica dele, não tem como errar. Não tem como errar. Ou seja, você tem que saber, tem que identificar. Se recusar ou falar que o teu nome é Juca, o preso, o teu nome não é Juca ou Steve, você está identificando de forma falsa, então você está incorrendo o erro de abuso de autoridade. Você está negando um direito ao preso. Você está abusando de um poder. O poder, dentro do seu poder, né, dentro da responsabilidade do seu poder, cabe a identificação de si. Vamos lá. Na próxima. Para quem submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo ser capturado em flagrante delito, é claro, foi capturado à noite, está cometendo um flagrante delito à noite, então ele vai ser interrogado à noite mesmo. Ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declaração. Bom, ele é procurado e fala, escuta, eu tenho um interrogatório policial para você agora, você aceita fazer? Fala, não, tudo bem, devidamente assistido, vou ter, no caso, um defensor público, eu posso levar meu advogado? Se puder, sim, eu consinto, então, nesse caso, não configura o crime. Mas submeter ele à força, não tem conversa, vem cá, você vai ser ouvido agora, que dormiu, caramba, não é? É crime de abuso de autoridade. Detenção, 6 meses a 2 anos e multa. Para aquele que impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso. Pleito de preso, gente. Pleito de preso. O que é o pleito de preso? É o direito de pedir, de pleitear, pleito, não é pleitear, de questionar sobre a legalidade da prisão. Foi preso e ele quer questionar a justiça sobre a legalidade daquilo, ele quer questionar, ele quer pleitear que o juiz analise a sua prisão, porque ele julga que ela foi ilegal. Aí é impedido a ele, alguém impede ele, ou retarda, né? Ou retarda ele injustificadamente, né, o envio desse pleito até a autoridade judiciária. É crime de abuso de autoridade. Mas também, vejam, aqui nesse caso, também para quem não o faz, né? Para o magistrado que, ciente do impedimento, o magistrado fica sabendo desse impedimento, ou da demora, que está sendo demorado, que está sendo retardado isso, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo, ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. Então, neste caso aí,
Quem impede ou retarda comete o crime, e aquele que não faz nada para corrigir o erro também incorre a mesma pena e comete também o crime. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Para aquele que impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado, e para quem impede o preso, o réu solto ou o investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor, por prazo razoável, antes de audiência judicial, e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. De 6 meses a 2 anos, né? A detenção mais multa. Aqui, aquele caso pode cair numa prova, isso aqui, numa prova da OAB, como eu digo, numa prova da OAB, eu acho que sim. Mas numa prova para a Guarda Municipal, eu acho difícil. Para policial civil, grandes chances. Grandes chances. Mas para o Guarda Municipal, eu acredito que não. Porque o Guarda Municipal está mais distante desses procederes, não é? É importante ele saber? Com certeza é importante ele saber. Mas a lógica para o concurso, para a seleção, eu vejo como aquelas condições que dizem respeito àquilo que ele pode praticar, que ele vai vivenciar na rua, que é importante que ele saiba um mínimo disso. Não quer dizer que vocês não devam ler e saber disso aqui, tá bom? Então, vamos lá, voltar àquela lógica. Todo impedimento a um direito do preso se defender amplamente é um abuso de autoridade. Impedimento ou o retardamento desse direito é um abuso de autoridade. Para aquele que manter presos em ambos os sexos, perdão. Para aquele que manter presos de ambos os sexos na mesma cela, homem e mulher na mesma cela, ou espaço de confinamento. E para quem manter na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Detenção de 1 a 4 anos, considerado crime grave, não é? E eu considero uma ótima questão para a prova, eu faria uma questão em cima disso, uma prova de guarda civil municipal. Por quê? Porque envolve esse comportamento com homens e mulheres, presos e presas, e menores também. A criança e o adolescente. E o ECA estará presente, muito presente na vida, na função da Guarda Civil Municipal, e o ECA, inclusive, cairá na prova para vocês. Está no edital previsto como o Estatuto da Criança e do Adolescente na prova para vocês. Então, uma questão como essa daqui, não apenas nesta lei, mas como qualquer outra, que abordar ECA, que abordar Estatuto da Pessoa Idosa, Lei Maria da Penha, do desarmamento, são coisas que deve chamar muita atenção de vocês para que vocês guardem aquilo, não decorem. Claro que quem tiver facilidade de decorar, que assim seja, mas para aquele que quer aprender, que conheça a sua lógica, certamente não errará na prova. Tá bom? Então, essa questão aqui, eu opino como uma questão muito razoável para a prova de vocês. Aqui nós temos uma que caracteriza ali o crime de invasão de domicílio. O crime de invasão de domicílio. Para quem invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei, e também para quem coagir alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe, não é? A facilitar-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências, cumprir mandato de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas, que está configurado dentro do crime de invasão de domicílio. Então, o crime de invasão de domicílio é um abuso de autoridade. É um abuso de autoridade. Detenção. Aqui não está dando para ver a detenção. Vamos lá. Onde nós estamos aqui? Houve um pequeno erro. Vamos
Vamos voltar lá, vocês me desculpem. Eu acredito que esse crime aí deve ser de 1 a 4 anos, eu não estou lembrado aqui, mas ele... Está aqui, dos crimes e das penas. Dos crimes e das penas, ele é... Vocês me perdoem pelo... não vai ter como corrigir aqui. Não vai ter como corrigir aqui. Mas é de 1 a 4 anos. Eu só vou me certificar aqui se é isso mesmo, para que não passe a informação errada para vocês. Eu peço que me desculpem, mas eu estava fazendo a gravação na tela ampliada, e na tela ampliada ela muitas vezes ela descaracteriza, ela desconfigura os slides, não é? E quando ela desconfigura os slides, aí fica difícil, porque fica a letra preta no fundo preto, ali tenta destacar com o vermelho, mas o vermelho escuro com o fundo preto, ela acaba atrapalhando a gente de enxergar. Então, peço que vocês tenham só um pouquinho de paciência, um pouquinho mesmo de paciência, para que a gente possa abrir e passar a informação correta para vocês. Vejam, enquanto vai abrindo aqui o meu lento computador, eu gostaria de dizer para vocês que todo esse material vai estar no Drive lá do sindicato, e baixem eles, pessoal, baixem, estudem mesmo esse material que está lá. Nós tentamos fazer de forma a facilitar bastante o estudo de vocês, para que vocês tenham um bom desempenho, né, no dia da prova, tá bom? Passei bastante aqui, também estava quase no fim, não é? Dos crimes de dano de pena, onde é que está? Crime, prestar informação, instalação. Sim, aqui. Crime de invasão de domicílio, perfeitamente, de 1 a 4 anos, tá? De 1 a 4 anos é a penalização para este crime. Então, nós voltamos aqui, eu vou ampliar novamente aqui a tela para continuar falando com vocês. E nós temos aqui também uma observação que não configura, isso é sempre bom, porque não configura a invasão de domicílio mesmo, é sempre bom a gente lembrar disso, a gente sempre considera que é uma questão de prova, não configura crime o ingresso para prestar socorro, ou quando houver fortes fundamentos, né, fundamentados indícios que indiquem a necessidade da invasão, de adentrar ao domicílio, por conta de situação de flagrante delito ou de desastre, tá certo? Indício, por exemplo, de que uma morte pode ocorrer ali, pode estar em vias de ocorrer. Uma morte, um roubo em andamento, um sequestro, alguma coisa desse tipo aí, tá? Então não configura invasão de domicílio nesses casos. Aí nós temos também, para quem inovar artificiosamente no curso de diligência, quem faz diligência é a Polícia Civil, de investigação ou de processo, o estado de lugar de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. E para quem assim agir com o objetivo de eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência, omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do próprio processo. Enfim, aquele que inovar, não é aquele que mudar artificiosamente esses lugares, não é? Para poder eximir-se ou imputar culpa a alguém, mas isso dentro do processo, né? Dentro do processo investigatório, enfim, que terá mais a ver com outros agentes públicos, razão pela qual nós não julgamos que esta questão seja uma questão que possa cair numa prova da Guarda Civil Municipal. Mas vamos lá, é bom saber. E também está dentro da lógica. Violou lugar, pessoa, retardou para prejudicar a investigação, o resultado da investigação, para imputar crime a alguém, para eximir culpa de si mesmo, seja do que for, caracteriza o abuso de autoridade. Porque está dentro da lógica, do senso de justiça que todo mundo tem. Não é? A gente volta naquela questão, se perguntar para você, te contar um caso, a determinada pessoa foi lá, fez isso, aquilo, alterou um local de crime, o que você diria? Puxa vida, ela agiu de forma errada. E se ela agiu de forma errada, ela abusou de um poder que ela tinha, ela abusou da autoridade. 1 a 4 anos, mais multa.
Para quem constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar o local ou momento de crime, prejudicando a sua apuração. Essa questão aí de socorro de pessoas, normalmente isso acontece muito com a polícia, aqueles casos de mortes por intervenção policial. Antigamente era chamado de resistência seguida de morte, aqueles casos de tiroteio, não é? Que a pessoa vem a falecer no confronto com a polícia. Isso porque, muitas vezes, muitos casos, levava-se a pessoa já morta para o hospital, não esperava a técnica no local, levava a pessoa já morta para o hospital, e que, nesse caso aqui, está prevendo isso. Levando a pessoa já morta para o hospital, querendo obrigar o funcionário do hospital a atender aquela pessoa, aceitar aquele cadáver ali como se tivesse entrado com vida. Não é? Ou seja, para se dizer que morreu no hospital. Com isso, para não ter que se chamar a técnica no local, para prejudicar, né, que seja claro, o crime terá que ser assim, terá que ser claro a intenção de prejudicar o local, a situação do crime. Então, é abuso de autoridade de 1 a 4 anos. Nós indicamos um estudo e que se compreenda bastante esse artigo aqui em especial, porque nós julgamos ser, sim, uma boa questão para a prova. Assim como a outra também, para quem proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização. Por que nós gravamos de fiscalização? Porque se por um lado o guarda não faz investigação, por outro o guarda faz fiscalização. Ele pode fazer fiscalização, sim. Fiscalização, inclusive, em apoio com outros departamentos, com outras secretarias do município. E nessa fiscalização, ele conseguir provas por meio manifestadamente ilícito. E também para quem usar esta prova, sabendo que é ilícita, em desfavor do investigado ou fiscalizado. No caso do guarda é fiscalizado. Então, uma hipótese, vai fiscalizar um restaurante, vai uma situação bem tosca aqui, um restaurante chega lá, o agente público, não é? Ele consegue uma prova de uma forma ilícita, para que seja prejudicado o restaurante, para que seja utilizado, e aquele também que utiliza aquela prova, sabendo que ela é ilícita, também comete o abuso de poder ou abuso de autoridade. Recomendamos também esta, para que seja muito compreendida e que tenha uma grande possibilidade de cair na prova. Para quem requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática do crime. Você não tem indício nenhum da prática do crime, mas vamos abrir um procedimento, instaurar um procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, mas não tem nada, não tem nada que indique de fato a prática do crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Não é? Não há crime quando se trata de sindicância ou investigação preliminar sumária. Não é disso que está tratando a lei, tá certo? Devidamente justificada. Ela está falando em quem requisitar a instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém. Porque isso aqui, a falta, né? Isso é bom colocar, a falta de qualquer, não há nenhum indício de prática de crime. Não há indício, vai investigar o quê? Né? Vai investigar o quê? É que normalmente isso é utilizado, ou foi muito utilizado outrora, como perseguição política, perseguição a agentes públicos, ou mesmo para pessoas, para terceiros, para civis, não é? Por agentes públicos a civis. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Para quem divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Então, aqui fica de 1 a 4 anos, é considerado grave. Ou seja, é divulgar uma gravação, um trecho de uma gravação, sem relação com a prova que se pretenda produzir. Você quer produzir uma prova, mas você divulga aquele trecho que não tem nada a ver com essa prova que você quer produzir. Não é? E que expõe a intimidade e a vida privada e fira a honra e a imagem do investigado ou do acusado. Crime de abuso de poder ou abuso de autoridade.
Para quem prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo, com a fim de prejudicar o interesse do investigado. Não é? Porque ali fica caracterizado, de fato, a intenção de se prejudicar aquele que está sendo investigado. 6 meses a 2 anos, mais multa. Para quem der início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa, fundamentada ou contra quem sabe inocente. 1 a 4 anos mais multa. Mas vamos entender o que é essa tal de persecução penal. Porque, meu Deus, está aí persecução penal. Até sei que para persecução penal é 1 a 4 anos, mas o que é persecução penal? Eu tenho que saber, eu mereço saber o que é. Eu busco conhecimento, afinal de contas, amigo e amiga. Vocês serão guardas municipais, eu não tenho dúvida disso. É bom que vocês saibam o que é persecução penal. Aqueles que já souberem, me perdoem, mas aqueles que não souberem, nós trouxemos aqui uma referência que, segundo o Bonfim, é um escritor, um autor, persecução penal é o caminho percorrido pelo Estado-administração para que seja aplicada uma pena ou medida de segurança àquele que cometeu uma infração penal, consubstanciando-se em 3 fases: investigação preliminar, ação penal e execução penal. É o caminho. Persecução penal, então, é o caminho do processo todo, que começa, né, que inicia-se com a investigação preliminar e termina na execução penal. É o fim do processo. É a execução penal, quando é apenado e já cumpre-se aquela pena, tá certo? Então, voltamos ao artigo. Para quem der início ou proceder à persecução penal, ou seja, o caminho para se chegar da investigação até a execução penal, persecução penal, persecução civil ou persecução administrativa, são os caminhos dessas 3 esferas, sem justa causa. Sem justa causa fundamentada, ou contra quem sabe inocente. Porque aí caracteriza de fato uma perseguição. Quer dizer, sabe-se que é inocente, você começa um processo com uma investigação. Investigação do quê? Se é do conhecimento que aquela pessoa é inocente. Ou sem ter uma causa justificada. 1 a 4 anos mais multa. Para quem estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado, e para quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Detenção de 6 a 2 anos. Então, nessa situação aqui, aquele que estender, não é? Estender injustificadamente a investigação, estende, procrastinando-a, não é? Atrasando-a, demorando nela para se decidir, não é? Nós procrastinamos alguma coisa, nós empurramos com a barriga, como é dito no português, para que a gente entenda bem. Né? A gente joga para frente, a gente não toma decisão na hora, a gente procrastina, né? Em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. E para quem, essa é uma situação, e para quem, inexistindo um prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando-o também em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Aqui não seria uma esfera que estaria afeta aos guardas municipais, à guarda municipal, mas é interessante a gente saber, não é? Que aquilo que é feito também com má vontade, e essa má vontade está especialmente ligada à má intenção, à má fé, é o crime de abuso de autoridade. Porque tudo isso que nós vimos aqui agora nada mais é do que a má fé. Não é? A má fé se estende, se atrasa, né, se procrastina, né, vai atrasando cada vez mais, vai adiando. Procrastinar é adiar, não é? Determinados procedimentos, e isso causa prejuízo ao investigado ou ao fiscalizado. 6 meses a 2 anos de detenção e multa. Para quem negar ao interessado
seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir também a obtenção de cópias. Voltamos a dizer isso aí. Aí a gente diz, isso aí não é, o guarda não estará nessa função, né? Mas vejamos, um guarda trabalha no setor administrativo, ou o guarda trabalha, por exemplo, na corregedoria, e ele se nega ao interessado, seu defensor ou advogado, o acesso a autos de investigação preliminar da corregedoria, por exemplo, ou o termo circunstanciado, normalmente a Polícia Militar, o inquérito na Polícia Civil, ou a outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa. Veja, no caso administrativo, se ele estiver, por exemplo, sendo averiguado, não é, por uma questão do seu regulamento disciplinar, de uma falta grave, por exemplo, que isso possa trazer a ele consequências enormes, como suspensão e talvez até a exoneração, a demissão. Então, o guarda que estiver lá, então o guarda pode incorrer, sim, dependendo do que ele está fazendo lá. Não é? Se ele negar ao interessado, o interessado tem direito a ter vistas a esses processos, e, inclusive, obter cópia, porque é óbvio, ele precisa disso para se defender. Porque como é que ele vai se defender? Vai se defender do quê? Ele tem que saber do que ele é acusado, do que exatamente ele está sendo acusado, não é? Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Entretanto, não se aplica em relação ao acesso à peça relativa a diligências em curso, ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível. Tá certo? É uma situação. Então, aquilo lá não cabe na diligência. Quem vai fazer a diligência são delegados, que vão atrás de provas, não é? Então, não cabe para quê? Para que não avise, né? Para que não se notifique que tais provas estão sendo procuradas, porque é evidente, porque aí, se há alguém culpado, ele simplesmente desaparece com provas e atrapalha a coleta dessas provas, se chegar nessas provas, não é? Para quem, essa aqui também é uma boa questão de prova, para quem exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, vamos lembrar que a pessoa se é obrigada a fazer ou deixar de fazer por força de lei, não é? Sem expresso amparo legal, que é o que estávamos dizendo, e para quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagens ou privilégio indevido. Isso aqui qualquer agente público pode incorrer, não é? Por isso que é uma boa questão para a prova. Qualquer agente público pode incorrer, principalmente para aquele que busca tudo isso para eximir-se de obrigação legal. Poxa, eu sou agente público, tal, né? Não preciso, não devo, não quero fazer, ou para obter vantagens ou privilégios indevidos. Detenção de 6 meses a 2 anos mais multa. Para quem decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Sou até um texto confuso, não é? Talvez seja a forma de ler. Vamos ler novamente, juntos? Vamos lá. Para quem decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixa de corrigi-la. Isso aqui ele tem o caráter judicial, né? Dentro do processo judicial, dificilmente, torno a dizer, cairia para o guarda municipal questões como essa daqui, mas tem a ver com, especialmente aqui, com aquele que perceba o erro, perceba o crime de abuso de autoridade e deixe de corrigi-lo também.
a detenção é de 1 a 4 anos e multa. Não percamos muito tempo naquilo que acreditamos que não deva cair para vocês, que não tem lógica cair para vocês, não tem o menor sentido cair para vocês questões como essa, não é? E vamos àquilo que de fato nos interessa e nos possa preparar melhor. Para quem demorar demasiada ou injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar, de adiar, de atrapalhar seu andamento ou retardar o julgamento. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Para quem antecipar o responsável pelas investigações, antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação, de 6 a 2 anos também. Então, é aquele que repassa, que divulga, por meio de comunicação, inclusive pela rede social, que hoje é um dos mais fortes meios de comunicação que nós dispomos, não é? Atribuição de culpa antes de que seja concluída qualquer apuração e formalizada a própria acusação contra o indivíduo que é imputado culpa, não é? É um crime de abuso de poder, abuso de autoridade, 6 meses a 2 anos, mas multa, isso também não impede de injúria, calúnia e outros crimes que ele possa acumular. Né? Nós encerramos ali, então, essa parte das penas. Torno a dizer para vocês, apesar de parecer ser algo assustador, com tanta coisa, aquele que procrastinar ou deixar de procrastinar, aquele que informar a autoridade judiciária, a autoridade que isso, que aquilo, que informar por via de comunicação, não se preocupem com isso. Vamos nos prender àquilo que tem a ver com a guarda municipal, que a guarda pode fazer, aquilo que o agente na rua pode fazer. O demais é compreender, vocês levem a lógica disso. Aquilo que seu senso de justiça diz que está errado, está errado. Está errado. E lembre-se sempre daquilo, o preso, quando ele é preso, ele tem inúmeros direitos. Ele tem direito à defesa, ele tem direito a resguardo, é um monte de coisa. E qualquer atentado a isso é um abuso de autoridade pelo agente público. É lógico, o agente público é o único que pode cometer o crime de abuso de autoridade. É o agente público. Não é? Então, o agente público abusará da sua autoridade, do seu poder, caso negue, caso dificulte os direitos a ele. São coisas que podem cair para nós. Né? Aí nós entramos aí na parte final já desta lei, que são dos procedimentos para o processo e julgamento dos crimes de abuso de autoridade. Então, a lei diz, aplicam-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nesta lei, no que couber, as disposições do Decreto-Lei 3689 de 1941, que é o quê? Código de Processo Penal, que nós chegamos a abordar lá por ocasião da prisão em flagrante delito. Então, as regras para o procedimento do processo e julgamento estão no Código de Processo Penal, evidente, assim como todos os demais. E também aquilo que dispõe os juizados especiais cíveis e criminais, que foram criados com a Lei 9.099 de 1995. Então é muito fácil guardar isso aí. Como se dará? Quais são os procedimentos para o processo e julgamento do crime? Serão de acordo com aquilo, no que couber, com aquilo que está previsto no CPP, no Código de Processo Penal e também nos juizados especiais cíveis e criminais, Lei 9.099 de 95. Depois nós temos esses últimos capítulos, que encerra aí a lei, e vejamos, isso é importante, né, pelo histórico. Quando foi criada essa lei do abuso de autoridade, ela teve que, como ela foi ampla, ela era mais ampla que a anterior, a nova lei de abuso de autoridade, ela teve que alterar, né, com a criação dessa lei, tem que ser alterados aí artigos e parágrafos de algumas leis. Então, no último capítulo, aí, no capítulo 8º, na verdade, ele traz, ele enuncia as alterações nesse artigo de outras leis, de forma a adequá-las à lei de abuso de autoridade. Então, nós temos aqui tudo aquilo que foi feito. Isso aqui é bom saber, que foi feito para conhecimento de vocês, não é? Que ela altera os parágrafos, por exemplo, 4A, 7 e 8 do artigo 2 da lei que dispõe sobre a prisão temporária,
porque mexeu em prisão temporária, como nós podemos ver. Ela altera o artigo 10º da lei que trata de interceptação de comunicação, porque nós vimos que agora, no fim, sobre a divulgação nos meios de comunicação, não é? Ela acresce o artigo 227, veja bem, ela acresce o artigo 227A no Estatuto da Criança e Adolescente, né? Essa relação com o ECA, como nós vimos lá atrás, que trata da reincidência do crime de abuso de autoridade. Ela também acresce o artigo 7B na lei que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Vejam bem, ela revoga a lei 4898, não é? Que regulava o direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal nos casos de abuso de autoridade. E revoga também o parágrafo 2º do artigo 150 e o artigo 350 do Decreto-Lei 2848 de 1940, que é o Código Penal. Muito bem. E aqui, então, nós encerramos a nossa lei hoje. Aqui nós temos as referências bibliográficas do que foi passado para vocês aqui. Eu indico que vocês deem uma lida nisso e conheçam isso de verdade. Sugestões para leitura, para o devido aprofundamento, isso vai ajudá-los bastante. Muito bem. E então aqui eu vou me despedindo de vocês, me colocando inteiramente à disposição de vocês para que a gente, nas aulas presenciais, vocês possam tirar quaisquer dúvidas. E também vocês têm meu telefone, e vocês têm, que é o meu WhatsApp, tem também o meu e-mail, vocês podem entrar em contato comigo a hora que quiserem para qualquer dúvida. Eu estou inteiramente à disposição de vocês. Eu agradeço muita atenção de vocês, peço desculpas aí, alguns deslizes que nós tivemos, mas é a primeira vez que eu faço uma videoaula assim, por esse instrumento aqui, que é o StreamYard. Apanhei um pouco, confesso que apanhei um pouco para fazer essa aula, mas é tudo no intuito de ajudar, de otimizar aí a compreensão das leis e, no caso, o dia de hoje, da nova lei do abuso de autoridade. Obrigado e até a próxima.